Vamos lá, irmãos. Então, Filipenses, mais uma vez. Capítulo 2, verso 5, depois capítulo 4, verso 1. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar. Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos aos teus pés, diante da tua palavra, da revelação da tua palavra, diante desse tempo de ministração, de aprendizado com o Senhor, de discipulado a Cristo. Senhor, abençoa nossas vidas na ministração da palavra. Fala conosco, nos ensina, nos corrige, nos exorta, nos disciplina, para o louvor e para a glória do teu nome, Senhor. Venha de fato, em verdade, na palavra, nos edificar. Pedimos isso na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se unirmos esses dois textos, a gente encontra aqui um vislumbre do querer de Deus para a igreja. Observe, né? Se a gente unir os textos aqui, talvez a gente pudesse dizer assim: tende em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, deste modo, permanecei firmes no Senhor. Isso aqui é uma parte importante, irmãos, nas intenções de Deus para a igreja, né? Segundo a sua boa vontade, Deus em sua boa obra, que é o que a gente tem visto nesses estudos, né? No querer de Deus, o Senhor deseja, né, a intenção de Deus, que a igreja permaneça firme nele. Ou seja, em seu querer, Deus visa uma igreja de fato que, né, sólida, uma igreja de fato consistente, né, nele. Jamais o contrário disso, né, no querer de Deus, na boa obra de Deus, no desenvolver da salvação, no progresso da fé, tudo isso que nós temos visto nesses estudos, né? No querer de Deus, na vontade de Deus, Deus quer que a igreja permaneça, o quê? Firme nele, né? Esse é o querer de Deus. Deus não quer que sejamos inconstantes, divididos, de ânimo dobre, que seria o contrário disso, né, de permanecer firme. Se alguém tem alguma dúvida quanto a isso, depois em casa pode ler depois, por exemplo, Salmo 78:8, Tiago, capítulo 1, verso 6 a verso 8, 2 Pedro 2, verso 14. São textos que falam, né, como Deus não quer a inconstância na igreja, que Deus não deseja, que Deus trabalha para retirar o ânimo dobre, a divisão, né, do coração. Ou seja, Deus quer que nós sejamos firmes. Deus quer uma igreja o quê? Firme. Aonde? Nele, no Senhor. Então eu pergunto para os irmãos, de que forma isso é realmente possível? De que forma realmente, né, a igreja pode ser firme no Senhor? Pode permanecer firme, né? De que forma podemos de fato permanecer firmes no Senhor? A resposta é simples. E nós temos visto. Exatamente. Tendo em nós o quê? O mesmo sentimento, a mesma disposição, o mesmo pensamento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, irmãos, igreja firme nele, tá? Aos olhos de Deus, aos olhos da palavra, igreja firme nele é a igreja que tem em si o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O que é uma igreja firme, que permanece firme no Senhor? É uma igreja que tem em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Desse modo é que a igreja permanece firme no Senhor, tendo o mesmo sentimento que houve
em Cristo Jesus. Bom, no estudo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, tá? Veremos algumas das últimas considerações de Paulo aqui na carta de Filipenses, para que, de fato, venhamos a permanecer firmes no Senhor. E tendo em nós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Na carta de Filipenses, no finalzinho, Paulo descreve aqui algumas preciosidades com respeito a isso, muito bonitas, muito importantes para nós. Então vamos ver. Primeiro texto, Filipenses 4, verso 4 a 9. Verso 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Bom, como eu disse, Paulo aqui no final da carta faz algumas considerações finais com respeito ao permanecer firme no Senhor, né? Vamos ver algumas delas separadamente. Primeira consideração. Semana passada nós já falamos um pouco sobre ela, quando vimos sobre a nossa participação na graça, mas vale a pena a gente rever rapidamente para analisar agora dentro dessa questão, né, dentro desse contexto de permanecer firme no Senhor. Verso 4, Paulo diz assim à igreja: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando pensamos, irmãos, sobre permanecer firmes no Senhor, essa questão para nós é essencial. O fato aqui é o seguinte: se queremos definitivamente, em verdade, permanecer firmes no Senhor, então, irmãos, devemos aprender, sinceramente, ao quê? A se alegrar no Senhor. Ou seja, permanecemos realmente firmes no Senhor, se em verdade nos alegramos no Senhor. Quando nos alegramos no Senhor em verdade, sinceramente, né? Então somos firmes no Senhor. Vou ser ousado aqui em afirmar, mas para mim, né, você pode não pensar como eu, mas para mim, toda vez que nós vacilamos na fé, toda vez que titubeamos na fé, é provavelmente porque a nossa alegria não está focada, não está centrada no Senhor. Porque não nos alegramos definitivamente, em verdade, no Senhor. Basta a gente olhar, irmãos, para o testemunho de alguns irmãos, né, para a gente ter certeza disso. Todos, em qualquer tempo da história da igreja, em toda a história, que testemunharam, que deram testemunho na sua vida de firmeza no Senhor, de permanecer firmes no Senhor, todos, sem exceção, se alegravam no Senhor. Por exemplo, vocês recordam, né, o exemplo maior aqui da carta de Filipenses, Paulo. Porque Paulo, mesmo na prisão, mesmo ali padecendo necessidade, mesmo ali vendo a sua morte se aproximar, mesmo passando por tanta luta, tanta adversidade, dizia para a igreja: alegro-me. Por quê, irmãos? Porque sua alegria estava no Senhor. Como que alguém pode se alegrar com uma prisão? Ele não se alegrava com a prisão. Como que alguém pode se alegrar em padecer necessidades? Ele não se alegrava em padecer necessidades. Como que alguém pode se alegrar em ver a morte se aproximando sem nenhuma razão digna de morte? Ele não era um criminoso. Ele não tinha cometido nenhum crime. Como que pode alguém se alegrar com essas coisas? Ninguém se alegra com essas coisas. O ponto é o seguinte no testemunho de Paulo, né? Podemos aprender com o seu testemunho que, se o Senhor for de fato a nossa alegria, podemos, mesmo em situações como essas, o quê? Dizer: alegro-me.
Entendeu? Ele não estava se alegrando com aquelas condições que ele se encontrava, mas sua alegria estava no Senhor. Então, mesmo em situações como a que ele estava enfrentando, ele podia dizer: alegro-me. Outro testemunho semelhante a de Paulo, não sei se os irmãos conhecem, mas é o do irmão Watmani. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Mas diz os relatos sobre a sua vida, né, que o irmão Ni, depois de 20 anos em uma cadeia na China, depois de já muito doente de tuberculose, olha que interessante, em 1972, no dia da sua morte, ao escrever uma última nota, uma última carta à sua irmã, olha só o que o irmão Ni escreveu. Ele disse assim: apesar da minha doença, ainda continuo cheio de alegria em meu coração. Isso foi a última coisa que o irmão Ni escreveu. 20 anos de cadeia, por causa do evangelho, doente de tuberculose, provavelmente o que o levou à morte, na prisão. Ele ali, no último dia, no dia em que ele morreu, ele escreve para a sua irmã: apesar da minha doença, apesar do que passo, né? Apesar de estar aqui na prisão 20 anos, apesar da tuberculose, ainda continuo, olha só, cheio de alegria em meu coração. Por que, né, irmãos, homens como esses deram esses testemunhos? Por quê? Porque eram homens cuja alegria estava de fato no Senhor. Porque eram homens realmente firmes. Aonde, irmãos? No Senhor. Ninguém pode dar um testemunho como esse se não estiver firme no Senhor. Ninguém dá um testemunho como esse se de fato não se alegrar em verdade no Senhor. Ninguém. Guardem isso, irmãos. Firmeza no Senhor é sinônimo de alegria no Senhor. Quando nos alegramos no Senhor, com certeza, isso não tenho dúvida, somos firmes no Senhor. Essas questões andam juntas na palavra de Deus. Toda vez que você vê um testemunho de um irmão se alegrando no Senhor, você pode ter certeza que aquele irmão está firme no Senhor. Então essa é a primeira consideração. Segunda consideração vem aí no verso 5 ao verso 7. Não vou falar mais sobre isso, que a gente já falou semana passada, né? Daí a gente cairia em repetições. Bom, vamos agora então, verso 5 ao verso 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eis aqui algo novamente fundamental, se queremos de fato sermos encontrados firmes no Senhor. Vamos por partes. A palavra aqui nos orienta no verso 5 da seguinte forma: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Repare, aqui é um outro sinônimo para firmeza no Senhor. Há um outro termo aqui relacionado à firmeza no Senhor. Moderação. A palavra diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Irmãos, na Bíblia, um crente firme no Senhor é o mesmo que um crente moderado. Ou seja, é mesmo que um crente equilibrado. É o mesmo que um crente comedido, é mesmo que um crente sereno no Senhor. O que é ser firme no Senhor? É ser moderado no Senhor. É ser equilibrado no Senhor. É ser comedido, sereno no Senhor. Deus quer que sejamos firmes, equilibrados, serenos nele. Seja a vossa moderação conhecido de todos os homens. Deus quer que sejamos firmes, moderados
equilibrados no Senhor, e isso ainda seja conhecido por todos os homens. Pergunto a vocês, o que é um crente moderado? O que é um crente sereno, equilibrado, comedido? Mas quais são as características e as práticas desse crente moderado no Senhor? Uma pessoa sempre constante, firme, manso, com equilíbrio próprio e daí vai. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas olha só, Paulo aqui, na carta de Filipenses, nos dá algumas características desse irmão, desse crente, dessa igreja firme, moderada, equilibrada, serena, no Senhor. Vamos ver novamente o verso 5. No finalzinho do verso 5, Paulo diz assim: perto está o Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, grave esse fato, essa condição. Perto está o Senhor. Eis aqui, irmãos, um senso, um pensamento. Nós estamos falando de sentimento, de pensamento, né? Eis aqui um senso, um pensamento indispensável quando falamos sobre permanecer firmes, quando falamos sobre se alegrar no Senhor, quando falamos em ser moderados, equilibrados no Senhor. Quem é o crente firme, alegre, moderado, equilibrado no Senhor? O crente que sabe, está certo que perto está o Senhor. Pense comigo. Como que podemos ser firmes, alegres, equilibrados no Senhor se não houver em nós a convicção de que o Senhor está perto? Como pode tudo isso, ser possível se pensarmos diferente, que Deus está longe, distante, a par de nós? Como? Irmãos, diz aqui um pensamento, um sentimento. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Um crente firme, um crente moderado, tem plena convicção de que o Senhor está perto. Irmãos, em outras palavras, você sabe do que estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui do sentimento de Cristo em nós. Foi Jesus que melhor demonstrou em si essa firmeza, essa moderação do Senhor. Foi Jesus que melhor demonstrou em si essa convicção de que o Senhor está de fato perto. Jesus, por todo o tempo, desde pequeno até a sua morte, demonstrou em si plena convicção de que o Senhor estava sempre perto. De certa forma, irmãos, por um ângulo, olhando por um ângulo, essa era a fonte do equilíbrio, da moderação e da firmeza do Senhor. Vamos ver alguns textos só para a gente ter uma noção disso. Olha só, João, capítulo 8, verso 29. O Senhor diz assim, João 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João agora 16, verso 32. Mais uma vez o Senhor diz assim, olha só. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O que tem de comum nesses dois textos, irmãos? Situações diferentes, o Senhor passando, ele aqui está falando já ainda no início do seu ministério, daquele que o enviou, e depois um outro texto que já fala da aproximação da cruz, da consumação da sua obra, quando ele relata ali que ele ficaria sozinho, os discípulos dispersos. O que há de comum nesses dois textos? Dentro de um sentimento, de um pensamento que havia em Cristo Jesus. O quê? O sentimento que Deus estava perto. Exatamente, irmão. Jesus tinha um sentimento em si. Que sentimento era esse? Uma forte convicção de que em todo momento, irmãos, o Senhor estava perto, ou seja, com ele.
Irmãos, se queremos permanecer firmes, temos que também ter isso em nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus está perto, irmãos. Isso é um fato que precisamos reconhecer e ter plenamente consciência. Temos que estar plenamente cientes de que o Senhor está perto. Isso tem tudo a ver com firmeza e com moderação, com equilíbrio na vida cristã. Quer ser moderado? Quer ser equilibrado? Quer ser um crente firme no Senhor? Perto está o Senhor. Isso tem que estar em nós. Essa convicção deve estar em nós. Agora veja, como é que um crente que tem esse senso, irmãos, na prática ele age, ele deve agir? Já pensando já num crente que tem isso, né, essa moderação está nele, essa firmeza está nele, como que um crente, um cristão, como que a igreja que tem esse senso, essa convicção, na prática age ou deve agir? A palavra aqui também nos orienta sobre isso. Volta lá para Filipenses, capítulo 4, verso 5. Como vimos, aqui o verso diz assim, né, no finalzinho: perto está o Senhor. Irmãos, agora olha só, por conta disso, por conta deste fato, que fato? Perto está o Senhor. Paulo então continua aí no verso 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Segundo a palavra do Senhor, irmãos, havendo em nós a consciência, o sentimento, o pensamento que o Senhor está perto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, havendo em nós esse sentimento, devemos então não andar o quê? Ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, em tudo, porém, devem ser conhecidas diante de Deus nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmãos, quando esse senso de que o Senhor está perto, ou habita em nós, né? Quando isso habita em nós, o Senhor está perto, dessa forma conseguimos não andar ansiosos. Dessa forma, nos apresentamos, como diz aí a palavra, diante de Deus. Afinal, Ele está perto. Nos apresentamos diante dEle com nossas petições, nossas súplicas. Percebe isso, irmãos? Quando há essa consciência em nós, da proximidade do Senhor, agimos ou devemos agir dessa forma, não andando ansiosos. Pelo contrário, ao invés disso, nos apresentamos a Deus com súplicas, com orações diante de Deus. Irmãos, sabe o que é isso? Firmeza, moderação, equilíbrio no Senhor. Agora, só um detalhe aqui, ele não fala assim, não fiqueis ansiosos, né? Ele diz, não andeis ansiosos, né? O crente passa por medo, o crente passa por vergonha, o crente passa por ansiedade, o crente tem em si os sentimentos de qualquer outro ser humano. A questão aqui é não andar. Agora, andar ansioso é uma coisa, aí tem alguma coisa errada. Aí é uma falta de moderação em nós. Uma coisa não combina. Não combina. Deu para entender? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, irmãos. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Seja antes, né, apresentados diante de Deus vossas petições, as súplicas com ações de graça. Firmeza, moderação no Senhor. Agora, um detalhe aqui final ainda sobre essa segunda consideração. Paulo aqui no final do verso 7, no verso 7, define, irmãos, ele resume perfeitamente o que é ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus e permanecer firme no Senhor. Olha só o verso 7, ele diz assim:
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardem essa expressão, irmãos. Guarde isso, olha só. Vosso coração e a vossa mente, aonde? Em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui resume tudo o que a gente viu até agora em todos esses estudos. Se alguém um dia perguntar para vocês o que é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você pode responder assim, sem sombra de dúvida. É ter o coração e a mente guardados em Cristo Jesus. Irmãos, um coração e uma mente em Cristo Jesus, isso é o mesmo que ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus, isso é o mesmo que permanecer firmes no Senhor, isso é o mesmo que se alegrar no Senhor, isso é o mesmo que ser moderado, equilibrado no Senhor. Ou seja, isso resume tudo. Quando nossa mente, quando o nosso coração se encontram guardados no Senhor, em Cristo Jesus, pode sim dizer, temos o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Pode sim dizer, nós nos alegramos no Senhor. Pode sim dizer, permanecemos firmes no Senhor. Pode sim dizer, somos moderados, equilibrados, serenos no Senhor. Afinal de contas, a sua mente e o seu coração estão aonde? Jesus. Guardados. Olha essa expressão. Em Cristo Jesus. Falando sobre isso, aqui vem a próxima consideração. Paulo coloca aqui uma continuação sobre isso que é muito importante. Ó, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nossa, de novo volta para a questão do pensamento, né, irmãos? A carta inteira fala sobre pensamento. Bom, eis aqui um complemento a essa questão de ter o coração e a mente guardados em Cristo Jesus. Muito importante, se de fato queremos permanecer firmes no Senhor. Observe, Paulo aqui traz algo fundamental que deve acontecer conosco se realmente o nosso coração e a nossa mente têm sido guardados em Cristo Jesus. Paulo diz assim no final do verso, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Algo, segundo a palavra de Deus, irmãos, deve ocupar, deve habitar, deve tomar lugar em nosso pensamento. Segundo a palavra de Deus, o nosso pensamento deve ser habitado, ocupado, né? Algo deve tomar lugar. O quê? Se queremos de fato permanecer firmes no Senhor, se queremos de fato nos alegrar no Senhor, se queremos de fato ser moderados, não andando ansiosos, tendo o coração e a mente em Cristo, o que deve ocupar o nosso pensamento? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, verdadeiro, puro, O que mais? Já que estão lendo, continue. virtude que é Virtude, louvor. Que tem virtude e tem louvor. É isso mesmo. Paulo fala. Tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso tudo, irmãos, que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, crentes que permanecem firmes no Senhor, têm em seu pensamento o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, etc. Se a nossa mente está guardadas em Cristo, se o nosso coração e nossa mente estão guardados em Cristo, se somos firmes no Senhor, se somos moderados no Senhor, então o nosso pensamento é ocupado pelo que é verdadeiro, pelo que é respeitável, pelo que é puro, pelo que é amável, de boa fama,
virtude, louvor, etc. Seja isso o que ocupe, tome lugar, habite em vosso pensamento. Bom, irmão, chegamos ao fim da série de estudo. Mas para finalizar, né, esses estudos, vamos olhar mais uma vez para o testemunho de Paulo, porque aqui no finalzinho da carta ele deixa um exemplo de firmeza, ele deixa um exemplo de moderação, de alegria no Senhor. Ou seja, um exemplo de sentimento de Cristo nele, que vale a pena a gente dar uma olhada. Olha só, Filipenses 4, verso 10 ao verso 13. Olha como ele começa. Vê se tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando agora. Olha só. O que ele fala? Alegrei-me Sobre... maneira. Vamos recapitular. Onde que ele está, irmãos? O que ele está passando? O que ele está enfrentando? Ele está diante do quê? E o que ele está dizendo? Alegre. Não é só alegre não, hein? Sobremaneira no Senhor. Irmãos, esse pensamento de Cristo é algo excelso. Como a gente já falou aqui, né? Sobre a nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Você vê isso agora aqui, ó, no testemunho dele. Sobremaneira, não é algo normal. Excede todo entendimento. Excede o entendimento. Essas expressões são muito importantes no texto. Excede o entendimento, soberana vocação, sobremaneira no Senhor. Bom, mas olha só, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pergunto a vocês, o que é uma pessoa firme no Senhor? O que é uma pessoa moderada e alegre no Senhor? Paulo deixa aqui, irmãos, isso claro. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha só, novamente vemos Paulo aqui se alegrando no Senhor. Aqui está explícito isso, né? Paulo se alegrou no Senhor de maneira soberana, sobremaneira, por tudo que Deus estava fazendo em sua vida e na vida da igreja. Mesmo diante daquela situação toda, sabia ele, Paulo, que Deus estava perto e que uma boa obra Deus executava na sua vida. Por isso ele dizia, alegrei-me no Senhor sobremaneira, porque mais uma vez o quê? O Senhor renovou a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Tudo que Deus estava fazendo com ele e na igreja, naquele momento da sua vida, era motivo de se alegrar. Podia ser difícil, podia ser uma aflição, mas era, na verdade, motivo de se alegrar. Mesmo com tudo que ele enfrentava, ainda assim, ele encontrou motivo de se alegrar e se alegrar muito no Senhor. Irmão, sabe o que é isso? Firmeza, moderação, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora olha só que lindo, né? Olha só o que é ser firme e moderado. Ele fala mais aí. Verso 11 a verso 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo se encontrava, irmãos, em prisão e pobreza. Mas aí ele continua. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. A gente gosta de ser honrado, né? Ninguém gosta de ser humilhado. Mas Paulo diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, o que é ter o mesmo sentimento de Cristo em nós? O que é viver firme e moderado no Senhor? É aprender a viver contente em toda qualquer situação. O que é essa moderação que a Bíblia está falando aqui? Viver contente em toda qualquer situação. Isso a gente precisa aprender. O próprio Paulo dá aí testemunho. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu preciso aprender. Estou num processo de aprendizado. Ainda não sei estar humilhado, acho. Nem em pobreza, nem em escassez. Paulo dizia que, tanto na humilhação como na honra, tanto na fome como na fartura, tanto na escassez como na abundância, em tudo isso ele já tinha experiência. E em tudo isso, ou em toda e qualquer situação, ele aprendeu a viver contente. Irmãos, precisamos aprender a viver contentes no Senhor. Firmes no Senhor. Moderados, equilibrados, serenos, comedidos no Senhor. Esse é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, por que Paulo, diz, aprendi a viver em toda e qualquer situação? Por quê? Porque em tudo isso, em todas essas situações, Paulo diz aí no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, vamos pegar essa expressão e não tirar do contexto e vamos usá-la dentro do contexto. Tudo posso no Senhor que me fortalece. Posso se alegrar nele. Posso permanecer firme em toda e qualquer situação. Posso ser moderado. Posso viver contente. Posso não andar ansioso. Posso ter o mesmo sentimento de Cristo. Posso ter o coração, a mente guardados em Cristo. Posso ter o meu pensamento ocupado por tudo que é verdadeiro, fama, boa fama, amável, justo, puro. Ou seja, irmão, tudo isso, tá? O que é tudo posso? Tudo isso, em todas estas coisas, tudo posso naquele que é o Senhor e que me fortalece. Inclusive ser humilhado. E está alegre, né? Sobremaneira, nossa, não tem nada mais fora do comum do que isso, né? Muito mais para libertado. Irmãos, como é linda a vida no Senhor, como é linda a experiência de termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa salvação desenvolvida, o progresso da fé. Irmãos, a moderação, a firmeza que o Senhor quer, deseja realizar em nossas vidas. Como é lindo isso, como glorifica o Senhor, como podemos ver o Senhor nisso tudo. Isso é um testemunho de Cristo. Isso é estar sendo fortalecido no Senhor. Isso é ser encontrado no Senhor. Isso é ser achado, como Paulo diz, na carta de Filipenses. Quero ser achado nele. Lembra disso? Perdi todas as coisas para ganhar Cristo e ser achado nele. Irmãos, nós vemos aqui um homem achado. Aonde? Em Cristo. Sendo fortalecido em tudo nele. Se alegrando nele em toda e qualquer situação. Vivendo contente em toda e qualquer situação. Que o Senhor também nos ensine a viver essa vida, irmãos, tendo este sentimento. Tendo este sentimento, o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos por ter falado conosco essa noite. Sabemos e reconhecemos que o Senhor fala conosco e que o Senhor está perto. Obrigado por essa verdade, por essa realidade, que tanto precisamos ter consciência. Senhor, dê continuidade na Tua boa obra nas nossas vidas, implantando em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós louvamos o Senhor pela grandeza dessa vocação, pela soberana vocação, por essa obra bendita e maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. O Senhor traz firmeza, traz moderação, traz pelo poder do Senhor, ó Pai, o progresso da fé, o desenvolvimento da salvação. Pelo poder do Senhor, o Senhor que nos fortalece, o Senhor que tem o querer, o realizar, o Senhor traz a realidade, traz como realidade às nossas vidas este sentimento, essa firmeza, a ponto de dizermos também como Paulo, de que aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas e debilidades, que não são poucas, são muitas, porque carecemos da graça do Senhor. Não há nada em nós, no homem, que possa nos levar a viver essa realidade. Somente em Ti, Senhor, do Senhor para nós, pelo Senhor, por meio de Ti, por meio de Cristo, é que podemos viver essa realidade. Cremos nessa obra do Senhor nas nossas vidas. Cremos no completar dessa obra nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, sê conosco, nos socorre, tem misericórdia de nós. Em tudo o que não condiz com esta palavra, em tudo que há em nós que não está segundo o modelo da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, abrindo-nos o entendimento, dando-nos a força do Senhor, dando-nos, ó Pai, o mesmo sentimento, a mesma disposição de viver, de andar na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.